Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal e o mundo atravessam uma das maiores crises da sua história. Temos todos sabido pôr o interesse nacional e os supremos interesses do nosso povo acima das quesílias partidárias que, honestamente, nesta altura, não nos teriam levado a lado nenhum. Mas também é nosso dever alertar e pedir responsabilidades a quem as tem, porque não nos demitimos de representar quem nos elegeu. É tempo de agir por todos, com a urgência e com o mesmo sentimento de ser pelos outros, o que seríamos por nós mesmos em legítima defesa. Isso mesmo escrevi a 25 de março deste ano, a meio do período mais crítico da pandemia, numa mensagem ao Sr. Primeiro-Ministro, alertando para o que os Açores e os açorianos esperavam do Governo da República e que este tempo não tem tempo para esperar. Se tivéssemos um Governo da República que governa para um país inteiro, os governos regionais não teriam a necessidade de promover constantemente complementos de apoio às empresas ou às pessoas singulares. Hoje, sem casos positivos nos Açores, a par do desconfinamento, também é tempo de exigir respostas e responsabilidades. A Europa está para a República como a República está para as regiões autónomas. Não se pode festejar a tal bazuca económica que vem de Bruxelas sem efetivar uma bazuca de soluções, também para os Açores. A todas as solicitações o povo açoriano tem respondido sempre presente. Agora o que se espera é que o Governo da República responda presente também. No pico do estado de emergência, o Governo da República afrontou o povo açoriano ao recusar os pedidos de suspender os voos da TAP para os Açores. Esta decisão foi justificada pelo Sr. Primeiro-Ministro com a necessidade de manter, e cito, a continuidade territorial com o conjunto do país. E pelo Sr. Ministro das Infraestruturas dizendo que a recusa em impedir a TAP de voar para os Açores foi, e cito, uma opção política muito firme do Governo, ainda por cima ironizando a questão. Numa altura em que o isolamento, que muitas vezes é um entrave nas nossas ilhas, podia tornar-se no nosso maior escudo de proteção, constatamos um Governo da República insensível e alheio aos nossos anseios e necessidades. A prova de que o argumento da continuidade territorial só serve às vezes é que, em pleno estado de emergência, o Governo da República fechou os aeroportos no período da Páscoa entre 9 e 13 de abril. Qual é a diferença de princípio? Na hora mais difícil para os Açores, em que a disseminação do vírus ocorreu devido a casos importados, o Governo da República foi insensato e deixou a região e os órgãos de governo próprios entregues à sua sorte. Se cercas sanitárias implementadas e bem foram também limitação à circulação de pessoas e provocaram descontinuidade territorial, então não sei o que são. O que os Açores precisavam no pico da pandemia era do exato mesmo tratamento por razões da exata mesma natureza. A continuidade territorial não pode ser argumento apenas às vezes, como a Constituição não deve servir de escudo para umas coisas e não servir para outras. Se assim é, será a hora de revê-la e espelhar aos dias de hoje a efetividade prática do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. O Governo da República do Partido Socialista voltou a falhar aos Açores e desta vez no momento mais crítico da sua autonomia. Podia bem o Sr. Primeiro-Ministro ter pedido conselhos ao Presidente do Partido Socialista, que é um ilustre açoriano. Ou será que pediu e estamos a falar de uma dupla traição ao seu próprio povo e ao Governo Regional? Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este comportamento da República em relação aos Açores não foi um caso isolado e não faltam exemplos urgentes. O Governo 2020 já vai a meio e a Universidade dos Açores continua à espera que o Sr. Ministro do Ensino Superior se digne a concluir o contrato de financiamento anunciado em fevereiro, naquilo que até agora não passou de um grande momento televisivo. As comunicações entre os Açores e o resto do mundo podem estar em risco e o Sr. Ministro das Infraestruturas nada faz para acelerar o processo de substituição do cabo submarino, nem responde ao requerimento dos deputados sobre o subsídio social de mobilidade. Continua também por tratar a questão da ampliação da pista do aeroporto da Horta, verdadeiro garrote ao desenvolvimento económico do Faial e das Ilhas do Triângulo. Lembro-me de ouvir por tudo isto que palavra dada seria palavra honrada. Nesta lista sucinta, porque o tempo não permite dizer o tanto mais, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ironizou aos açorianos
com a necessidade urgente de rever o Acordo das Lajes, dizendo que deixava para outros ministros dos negócios estrangeiros algumas matérias. O Governo da República vai pagar à TAP, através do Turismo de Portugal, para concorrer diretamente com a SATA na sua ligação histórica Ponta Delgada-Boston, uma rota há muito consolidada pela SATA, Companhia Aérea Açoriana, essencial para os Açores e a mais antiga de Portugal. Não há apenas uma única companhia aérea em Portugal, há duas. E não podendo a região ir diretamente a Bruxelas sem o aval do Governo da República, o mínimo que se exige é concertação. É preciso mais ação e menos conversa, mais soluções e menos propaganda. Não respeitar a vivência plena da autonomia política e administrativa dos Açores é claudicar ante uma das conquistas de modernidade constitucional do nosso regime democrático e que constitui uma menorização perniciosa e perigosa e um desrespeito para com os Açores e o povo açoriano. A defesa dos Açores faz-se aqui nesta casa todos os dias a defender os superiores interesses dos Açores e dos açorianos, ou como aconteceu na passada sexta-feira, em que o Partido Socialista votou contra a proposta de lei das finanças regionais, importantíssima para todos os açorianos. Sr. Deputado, quero terminar, Já termino, Sr. Presidente. Se esta legislatura fosse um orçamento, o saldo final para os Açores resumia-se num superávit de propaganda e num déficit de resultados. O silêncio de alguns na defesa do povo dos Açores tem sido ensurdecedor, em todo um desfile de cúmplices que se vão amanhando uns aos outros. Como diz a nossa devisa e que descreve bem a têmpera das nossas gentes, tirada de uma carta de Ciprião de Figueiredo ao rei de Castela, quando este pedia a submissão de um povo. Não darei este conselho a este povo nestas ilhas, Sr. Deputado, quero terminar. porque penso que antes morrer livres que em paz sujeitos. Um bom morrer é viver perpetuamente. E que assim seja para sempre, a bem dos Açores, a bem de Portugal, disse. Muito obrigado.